Durante a maior migração forçada da história humana, o tráfico transatlântico de africanos escravizados, muitos milhões de pessoas foram separados de suas famílias, de seus lares, do mundo que conheciam. Apenas de 12 a 15 milhões sobreviveram a uma jornada até a costa, onde embarcaram em navios construídos para transportar seres humanos como se fossem carga. A região do bairro da Gamboa, ou como chamava Heitor dos Prazeres, Pequena África, é um território repleto de vestígios da história da cidade do Rio de Janeiro. Muitos desses são reconhecidos até hoje como símbolos de luta e resistência. O mais emblemático deles é, sem dúvidas, o Cais do Valongo. Vestígio, um indício de algo que já aconteceu, o passado que resiste no presente. O Cais do Valongo foi construído em 1811 pela Intendência Geral de Polícia da Corte do Rio de Janeiro, com o objetivo principal de transferir o comércio de pessoas escravizadas do centro da cidade para uma região mais periférica, que tirasse os horrores do processo de escravização dos olhos de quem importava politicamente para a sociedade da época. Durante seu período de atividade, foi o principal porto de desembarque de pessoas trazidas do continente africano não somente para o Brasil, mas para toda a região das Américas. Em 1831, o cais foi desativado porque o Estado Nacional Brasileiro se comprometeu em cumprir a lei que proibia o tráfico transatlântico de pessoas escravizadas. No entanto, retoma o funcionamento em 1835 de forma ilegal, até que em 1850, após a Lei Eusébio de Queiroz, que aboliu o tráfico mais uma vez, o Cais do Valongo tenha suas atividades encerradas. No entanto, desde que o tráfico deixou de ser legalizado, há uma tentativa de apagamento da história do Cais do Valongo através do soterramento das camadas originais e da sobreposição de novas, em busca de uma narrativa embranquecida do território e que deixasse de contar o maior crime já cometido pela humanidade, reconhecido pela Unesco desde 2017. Esse silenciamento ele foi uma política deliberada que ocorreu a partir de meados do século XIX e que se fortalece. Foi esse mesmo cais que foi escolhido propositalmente para ser o local de desembarque da imperatriz Teresa Cristina, segunda esposa de Dom Pedro II, em 1843, e que depois foi alvo de reformas urbanas, aterrado, transformado na Praça Jornal do Comércio, e a cada uma dessas modificações foi sepultado mais um pedaço da história da diáspora africana no Brasil e nas Américas. Prova disso é a maneira como ele foi redescoberto em 2011, durante as obras do Porto Maravilha, que passariam por cima do Cais do Valongo, se diversos movimentos negros não tivessem se organizado para pressionar a prefeitura carioca na ocasião. Como pode um espaço tão importante para a história da humanidade ser tratado como ruína? Entendemos como ruína as conformações urbanas ou arquitetônicas que são estigmatizadas como incapazes de serem utilizadas no ideário da classe dominante. Na contramão da urbanização contemporânea de consumo da cidade, temos o caso da ocupação Zumbi dos Palmares. Localizada na Avenida Venezuela, na zona portuária do Rio, permanece um antigo prédio governamental de 8 andares, abandonado há 40 anos, que já foi lar de até 154 famílias simultaneamente, organizadas coletivamente e autogeridas. O prédio, após cair em abandono, foi lar para centenas de famílias ao longo de 14 anos, sofrendo 2 grandes casos de remoção. Em 2011, onde foram desalojadas 133 famílias, e em 2024, onde foram retiradas 154 famílias, a 10 dias do Natal. Colchões, brinquedos e até eletrodomésticos espalhados pela calçada. O que sobrou de um lar está ali, às vésperas do Natal. A Rafaela Avelina é cabelô e mãe da Sofia, de 8 anos. Ela não sabe para onde ir. A minha maior preocupação é ela, entendeu? Porque ela pergunta para onde que a gente vai. Para onde que a gente vai? Sobre o pretexto de mais condições de saneamento e comprometimento estrutural, essas famílias foram removidas de suas residências às pressas, mas sem reais medidas de reassentamento. As pessoas só são despejadas ou realocadas para locais distantes, sem infraestrutura, perspectiva de vida, sem poder de escolha, para lugares onde elas irão servir para valorizar áreas pobres, para que no futuro sejam expulsas de novo. Habitar prédios sem manutenção e com risco estrutural não é o ideal. E não deveria ser uma necessidade na nossa sociedade, mas existe uma demanda do nosso modo de produção, capitalista, que impede os governantes de criar habitações boas e funcionais em construções existentes ou novas, ouvindo as demandas dessas populações. Embora não participem ativamente na valorização do capital, as ruínas ainda são importantes para o mercado imobiliário nas grandes cidades, como pilares para a especulação imobiliária num mundo que está entulhado de arquitetura. Tem muita gente sem casa e muita casa sem gente. Por isso, ocupações são vistas como graves transgressões e são reprimidas com a força policial, descambando em despejo, agressão e prisão. Nada tem sido falado sobre o reassentamento dessas famílias, Qual vai ser a moradia definitiva para essas famílias?
Ocupações devem ser encaradas como atos de resistência ao legado gentrificador que se instaura no Rio. É uma demonstração de que é possível viver nas ruínas, talvez não com a qualidade que o povo merece, mas como ato de sobrevivência de um povo desalentado. Legado. O que o Rio de Janeiro vai deixar para o futuro se continuarmos no caminho que estamos? Onde o capitalismo irá nos levar? O edifício Sal Rio Residencial é mais um empreendimento do Porto Maravilha que promete um novo modo de morar na cidade. Um modo que não é carioca. Assistir a uma roda de samba de uma arquibancada dentro do próprio condomínio, transformando o apartamento em um camarote, não traduz a verdadeira vivência da cidade. Os projetos da Prefeitura do Rio de Janeiro, em aliança com a especulação imobiliária, sobretudo após a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016, apagam culturas, gentrificam histórias e vendem a domesticação da população como se fosse contemporaneidade. Assim como no início da ocupação desse território, persiste até hoje a mesma estratégia: soterrar costumes e memórias, arruinar para reconstruir, impondo à cidade um turismo extrativista que consome, mas não vive o Rio. A gente também faz umas provocações, como por exemplo a arquibancada, que é voltada para a Pedra do Sal. Ela é uma loja para a parte da frente, mas ela se transforma num grande terraço e um mirador para a Pedra do Sal. A história dessa região portuária do Rio de Janeiro, em torno do Cais do Valongo, ela foi ocultada. E mais tarde, além de ter sido ocultada, ela vai ser distorcida. Seja bem-vindo ao jeito carioca de viver. Sal Residencial.